Olá, colega médico. Bem-vindo à segunda aula deste workshop sobre a importância da medicina da saúde. Eu quero agradecer a grande quantidade de comentários. Estou lendo todos e respondendo aqueles que precisam de resposta. Então, continuem comentando e colocando a tua opinião, tornando esse espaço um fórum de discussão da medicina. Se você concorda com as ideias expressadas, compartilhe com os colegas da tua rede. Se não concorda, diga aqui por quê, para que mais colegas conheçam a tua opinião. Se estás entrando agora e não assistiu à primeira aula, recomendo que a assista para entender melhor o que iremos falar. Nessa segunda aula, quero abordar 3 temas importantes da medicina da saúde. Os 12 principais recursos do desenvolvimento da saúde. Eu quero introduzir o tema polêmico, controverso, que é a cura, e avaliar a possibilidade concreta de curar doenças degenerativas, e abordar a parte mais empolgante desta medicina, que é definir o que é super saúde e como orientar um indivíduo saudável a conquistar uma super saúde, com o objetivo, talvez, de se tornar, quem sabe, um super-humano. Como vimos, a doença é perda de saúde. Um indivíduo com saúde nunca fica doente. Mas para nós médicos, treinados em reconhecer e tratar doença, talvez seja mais fácil entender por que perdemos saúde e ficamos doentes, para poder avaliar a possibilidade de reverter esse processo e recuperar a saúde. As 10 principais causas e sintomas de doença são inconsciência, diminuição de energia, diminuição de força física, diminuição da capacidade cardiovascular, aumento da inflamação crônica do corpo, danos causados ao organismo e não revertidos, não recuperados, nutrição insuficiente e falta de suplementação, sono insuficiente, aumento da permeabilidade intestinal, estresse e perturbações emocionais. A medicina da saúde não utiliza medicamentos ou qualquer terapia específica para diminuir e tratar os efeitos da saúde. Ela está focada nos recursos de desenvolvimento fisiológico e funcional de promoção da saúde. O mais importante é que existem inúmeros recursos disponíveis para reverter cada uma dessas 10 causas de doenças. Eu precisaria de um curso de pós-graduação completo para aprofundar esses recursos disponíveis, mas irei tentar apresentar de forma sintética os 12 mais importantes. Primeiro é a inconsciência. A principal causa de perda de saúde é ser inconsciente na grande parte do dia. Ser inconsciente nessa visão não é estar desacordado, é tomar decisões no piloto automático sem pensar nas consequências da ação. As mesmas ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da consciência são as utilizadas para gerenciar e combater os malefícios do estresse. Ninguém fica doente porque quer. Ninguém diz, vou comer esse doce para agredir meu pâncreas, aumentar a produção de insulina, que irá causar um aumento da inflamação crônica, deixando-me mais cansado e predisposto à doença. Ninguém pensa, vou dormir mais tarde, mesmo que não consiga um sono reparador, e não importa que isso me faça levantar mais cansado e acelerar meu envelhecimento. Sempre que fazemos alguma agressão contra o nosso corpo, fazemos de forma inconsciente, sem avaliar as consequências. A medicina da saúde utiliza inúmeros recursos para despertar e desenvolver essa consciência nos indivíduos. Os 3 mais importantes são meditação, mindfulness, ou mente atenta, e respiração consciente. Pesquisando no PubMed, nós encontramos 4.441 referências para a meditação, 4.301 para mindfulness e 4.232 para respiração consciente. Utiliza-se também outros recursos como exercícios como a yoga e tai chi chuan,
e mais uma dezena de outros instrumentos, não só para desenvolver a consciência, como para combater as consequências ou para prevenir as consequências do estresse. E como mostram inúmeros trabalhos da Elizabeth Blackburn, aquela que eu já falei na aula 1, ganhador do Prêmio Nobel de 2009, a utilização destes recursos também provocam aumento dos telômeros, implicando no bloqueio e na reversão do envelhecimento. É importantíssimo a gente focar um pouco nessa área. O segundo ponto a falar é sobre o principal sintoma da perda da saúde. Na tua opinião, qual seria esse sintoma que nos faz perder a saúde? O primeiro e principal sintoma: cansaço. Na medicina da saúde, considera-se que qualquer cansaço, já é manifestação de doença. Mesmo que essa doença ainda não tenha um rótulo que a gente dá na medicina. E eu estou falando daquele cansaço que um médico pode manifestar depois de 12 a 15 horas de plantão intenso. Temos que entender que cansaço é carência de energia. E se cheguei cansado ao final do plantão, é porque minhas mitocôndrias não estão produzindo a quantidade de energia que eu preciso para aquele plantão. E se faltou energia para a atividade, faltará também para realizar inúmeras outras tarefas fisiológicas que o corpo precisa fazer para reparar os danos causados durante o dia. Todos sabem que a produção de energia pelo nosso corpo é feita pelas mitocôndrias. Logo, o cansaço significa função mitocondrial insuficiente. Um dos mais importantes recursos utilizados na medicina da saúde é promover a biogênese mitocondrial para propiciar energia em quantidade tão alta, tão elevada, que sobre energia, mesmo após um dia de intensa atividade. E para isso existem 3 correntes. Existem aqueles estudiosos que preconizam o aumento mitocondrial através de estímulos fisiológicos, com exercícios específicos, que no meu entender é o que mais funciona. Algumas correntes defendem o aumento da função mitocondrial através da bioquímica, utilizando suplementos. E a terceira corrente é onde eu me incluo, que dá ênfase fundamental nos estímulos fisiológicos, usando os exercícios, mas também utiliza alguns suplementos cientificamente comprovados para estimular a mitocondriogênese, que é a coenzima Q10 e o PQQ, a peroquinolina quinona. Mais importante que aumentar a capacidade de produção de ATPs para as atividades físicas, nós precisamos ter energia sobrando para desenvolver um cérebro de alta performance, que no fundo é o que cada um de nós mais deseja. O terceiro fator para o desenvolvimento da doença é a perda de massa muscular. Esse fator, junto com a diminuição da capacidade cardiovascular, está presente na gênese de todas as doenças e a sua prevenção ou reversão é a base para desenvolver uma saúde para nunca ficar doente. Esses 2 fatores têm total relação com o que nós falamos da perda da função mitocondrial. A medicina da doença afirma que a perda de massa muscular começa aos 30 anos com o envelhecimento e após os 40 anos pode-se perder 1% de massa muscular ao ano. E à medida que perde massa muscular com o envelhecimento, começam a se instalar todas as doenças. É assim que nós aprendemos na faculdade. A medicina da saúde defende exatamente o oposto. A perda de massa muscular provoca o aparecimento do envelhecimento e não o contrário. Uma coisa, as 2 medicinas estão certas. A diminuição da massa muscular está relacionada com o aumento de doença. Então, o processo de diminuição de doença ou até da própria cura de doença, ela passa pelo ganho de massa muscular. E para aumentar a massa muscular só existe uma ferramenta: fazer exercícios contra a resistência, onde a musculação é o mais conhecido de todo. Mas não é qualquer musculação. Nestes mais de 20 anos que eu atuo com medicina do esporte, orientando pacientes, eu posso afirmar, sem dúvida, mais de 90% dos praticantes de musculação das academias fazem o exercício de forma errada.
E não só não ganham massa muscular, como detestam fazer exercício e acham desagradável frequentar a academia. A principal ferramenta que eu uso no ProSer, que é o Programa de Desenvolvimento da Saúde que eu utilizo, é ensinar a fisiologia de como fazer musculação e outros exercícios para aumentar a massa muscular. O quarto fator para o desenvolvimento da saúde é o aumento da capacidade cardiovascular e respiratória. Parece óbvio que quanto maior for a capacidade do coração em bombear sangue, quanto melhor o sangue circular por nossos vasos, quanto maior for a capilaridade vascular e quanto melhor for a função respiratória na troca gasosa, melhor será a saúde. Mas mesmo sendo tão óbvio, a medicina da doença não sabe orientar como aumentar essa capacidade cardiovascular. A maioria dos colegas até confunde aumento da capacidade com o aumento da resistência. Um coração tem maior capacidade quanto maior for o volume sistólico que ele consegue injetar num determinado período de tempo, até chegar no esgotamento. O esgotamento é ultrapassar a frequência cardíaca máxima. A resistência é a quantidade de tempo que um coração consegue manter uma atividade física. Por exemplo, capacidade é correr na mais alta velocidade para chegar à frequência cardíaca máxima em 30 segundos. E resistência é correr uma maratona de 42 quilômetros. Quando o médico manda um paciente caminhar, ele está orientando para aumentar a resistência. Isso não o protegerá de eventos cardíacos. Talvez possa até retardá-los. É por isso que, eventualmente, se tem notícias de corredores de maratona que têm enorme resistência cardíaca sofrerem infarto fulminante e fatal. Para entender melhor as consequências dessas orientações equivocadas em relação aos exercícios, quero apresentar os resultados de uma pesquisa publicada agora, dia 27 de abril de 2017, na revista Preventive Medicine. Foi um estudo transversal, ou seja, foram avaliados em um momento, baseado em dados fornecidos pelos próprios participantes. Por isso é uma evidência cientificamente pobre. Mas essa amostra aleatória foi composta por significativos 5.823 adultos. E eles participaram da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que é o nosso Ministério da Saúde. Foram avaliados vários fatores além da capacidade cardiovascular. Mas o principal dessa pesquisa é que todos tiveram também o comprimento dos telômeros medidos. Os participantes detalhavam as atividades físicas que tiveram nos últimos 30 dias. Foram descritas 62 atividades físicas diferentes e divididas entre alta, moderada e baixa intensidade e comparados com telômeros daqueles indivíduos sedentários. Prestem bem atenção nos resultados encontrados. Os adultos com exercícios de alta intensidade tinham telômeros 9 anos mais jovens que os sedentários. 9 anos. Vocês vão dizer, mas isso é comum, o sedentário vai morrer muito mais cedo. O surpreendente vem a seguir. Quando comparados os grupos de alta intensidade com os que realizavam exercício de baixa intensidade, caminhar, por exemplo, a diferença de telômeros foi de 8,8 anos mais jovem. Ou seja, caminhar só acrescentou 0,2 anos quando comparado com o sedentário. Vocês estão pensando, então temos que correr? Continua o trabalho. Quando comparado com aqueles indivíduos que faziam exercício de moderada intensidade, corrida, o resultado mostrou que aqueles que faziam com alta intensidade tinham telômeros 7,1 anos mais jovem que os de moderada intensidade. Este estudo não é um ponto fora da curva, ele confirma todos os estudos anteriores. Em relação, então, a exercícios, o que vocês não podem esquecer, exercício e saúde, o tamanho do telômero e a função mitocondrial são os principais indicadores de longevidade e envelhecimento utilizados pela ciência.
Não existe dúvida científica de que nós podemos aumentar mitocôndrias. Os mesmos estímulos que provocam a biogênese mitocondrial provocam também a proteção do tamanho do telômero. Existe uma teoria muito forte, baseada em muita evidência científica, de que todos podemos aumentar o tamanho dos telômeros para rejuvenescer com 3 coisas fundamentais: meditação ou qualquer coisa semelhante, musculação de alta intensidade e intervalado de alta intensidade, corrida de alta intensidade. A única maneira para aumentar o número de mitocôndrias são os exercícios de alta intensidade que façam o cérebro realizar essa tarefa. Os 2 principais exercícios para aumentar as mitocôndrias são a musculação feita corretamente e com alta intensidade e a corrida intervalada. Todos os exercícios que aumentam o número de mitocôndria melhoram também todos os outros indicadores de saúde e diminuem todos os indicadores de doença. É por isso que na medicina da saúde, a prática de exercícios corretamente executados é condição obrigatória para o desenvolvimento da saúde. O 5º fator gerador de doença é o processo inflamatório crônico. Essa inflamação crônica, silenciosa e sistêmica, está presente em todas as doenças degenerativas e autoimunes. Essa inflamação é medida diretamente em exames laboratoriais comuns, proteína C reativa, VSG. Outros exames comuns podem estar elevados com inflamação crônica e são utilizados por isso, como a insulina, a ferritina, a homocisteína e o ácido úrico. Em laboratórios acadêmicos são utilizados outros exames, como as interleucinas, principalmente a 6, e o TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa. A partir do momento, e isso já fazem 15 anos, que a ciência detectou que todas as doenças estão relacionadas com essa inflamação crônica, propiciou um enorme recurso de monitorar a evolução de qualquer quadro patológico baseado na avaliação desses fatores inflamatórios. E esse conhecimento permitiu que a ciência também incluísse a palavra cura, a busca da cura de todas as doenças em sua pesquisa. Não há justificativa para nós médicos desconhecermos esse assunto, uma vez que a revista Time, há 13 anos, em fevereiro de 2004, fez a matéria de capa chamando a inflamação crônica como o assassino silencioso relacionado a todas as principais doenças. Quanto maior é o grau de inflamação, mais propenso estará o indivíduo para desenvolver qualquer tipo de doença, desde um resfriado até doenças graves como câncer ou doença de Alzheimer. A medicina da saúde utiliza muito esse recurso para monitorar a diminuição do risco de doença e o aumento dos níveis de saúde. Mas qual é o fator que mais aumenta a inflamação crônica? É a insulina. Quanto maior o nível de insulina, maior será a inflamação crônica e mais propenso o indivíduo estará a ter doença. O grande absurdo é que ainda existem médicos que não solicitam a dosagem de insulinemia. E relembrando, o que faz o pâncreas produzir aumento da insulina são os carboidratos. Qualquer carboidrato, desde o excelente abacate até o famigerado açúcar. E colegas, parem de olhar a referência nos exames de sangue. Nós vamos falar em seguida sobre isso, mas os valores da insulina devem estar abaixo de 5. Os valores ótimos estão abaixo de 3. A minha insulina pessoal é quase sempre 1, no máximo 2. E já que nós falamos em insulina, o terceiro recurso utilizado para a medicina da saúde é a alimentação saudável. Para uma alimentação ser considerada saudável, ela não pode aumentar a insulina. As dietas que menos aumentam a insulina e a inflamação crônica são todas aquelas low carb, baixo carboidrato, high fat, alta gordura, contrariando 50 anos de erros nutricionais preconizados. Se você discorda dessa inflamação, você está indo contra todas as linhas editoriais de todas as principais revistas científicas.
A mais recente foi o editorial da revista British Medical Journal, de 31 de março agora de 2017, que inclusive citou um estudo angiográfico de mulheres pós-menopáusicas com arteriosclerose, onde demonstrou que uma maior ingestão de gordura saturada foi associada a uma diminuição da arteriosclerose, enquanto que os carboidratos e ingestão de gorduras poliinsaturada foram associados a uma maior progressão. O sétimo item a abordar é a obesidade, já que a maioria dos pacientes que procuram a medicina da saúde vem em busca da eliminação da gordura. Mas nossa ação nunca se dá no sentido de buscar o emagrecimento. A medicina da saúde considera qualquer acúmulo de gordura um sinal do processo inflamatório crônico. É claro que a obesidade não é a doença, assim como a hipertermia é apenas um sintoma da amidalite. Qualquer acúmulo de gordura é apenas um sinal dessa inflamação. Nessa abordagem para a saúde, não se usa dietas, nem regime, nem qualquer programa de emagrecimento. Eles nunca funcionam a longo prazo. Se quisermos eliminar o excesso de gordura do paciente, devemos realizar recursos para diminuir o processo inflamatório. O foco está no desenvolvimento da saúde, utilizando todos os recursos disponíveis para aumentar os indicadores de saúde. A adoção de uma alimentação saudável é apenas um deles, e não o mais importante. E à medida que a saúde for aumentando, o próprio organismo elimina o excesso de gordura, sem passar fome, sem ter carências nutricionais. A consequência é que todos os pacientes, inclusive aqueles com IMC normal e até os magros, não só eliminam gordura, principalmente a gordura visceral, aquela que a gente sabe que mata, mas todos também ganham massa muscular. Isso demonstra que aquela máxima da medicina do esporte de que o indivíduo busca o emagrecimento ou o ganho de massa muscular está errada. A minha experiência mostra que todos os participantes do Procer, eu tenho uma experiência de mais de 2.000 participantes, conseguem os dois objetivos ao mesmo tempo. Todos emagrecem e todos ganham massa muscular. E já que falamos em alimentação, é claro para todos nós que devemos buscar nos alimentos os nutrientes e micronutrientes necessários para os metabolismos do nosso corpo. Por isso, o estudo de uma nutrição variada e completa é fundamental na medicina da saúde. Mas os estudos mostram que o processo da agricultura moderna, priorizando a monocultura e a produtividade, além de aumentar a contaminação dos alimentos, criando intoxicação no nosso corpo, provoca uma nítida diminuição dos nutrientes naturais. Devido a isso, a medicina da saúde se utiliza de suplementos para fornecer ao organismo aquelas substâncias não encontradas nos alimentos disponíveis. Esse é o oitavo recurso. Existem inúmeros tipos de prescrições. A básica que eu utilizo, que eu não encontro esses nutrientes nos alimentos, é composta de vitamina D, vitamina K2, os probióticos, lactobacilos, magnésio e ômega 3. São os 5 suplementos que eu considero básico. Eu uso também a coenzima Q10 e a piroquinolina quinona para a nutrição mitocondrial. O nono recurso, já que nós abordamos isso aqui, está relacionado com a intoxicação e, claramente, a desintoxicação. Um dos fatores que mais aumenta a inflamação crônica e as doenças são os aditivos químicos dos alimentos e até os ambientais, incluindo a poluição, é claro, e os de uso pessoal. O nosso organismo não tem condições de metabolizar nenhum produto químico, e todos eles, inclusive as medicações que a medicina da doença utiliza, provocam agressões no organismo e necessitam ser trabalhados e eliminados do corpo. Quem faz essa tarefa, ou devia fazer, é o fígado, mas inúmeros fatores prejudicam essa função. Os dois principais são, primeiro, a sobrecarga de trabalho que o fígado tem em retirar o excesso de glicose do sangue, transformando essa glicose em gordura. Essa tarefa é prioritária para impedir a glicação,
Isso impede que o fígado realize o trabalho de desintoxicação. E quando ele consegue fazer alguma coisa, há um excesso tão grande de substâncias químicas que colocamos diariamente para dentro, através da alimentação, da respiração, da pele, que o fígado não consegue dar conta da tarefa. Um dos focos fundamentais da medicina da saúde é a desintoxicação do fígado. A gente orienta os pacientes a não se intoxicarem e, principalmente, utilizando alguns recursos para a desintoxicação do fígado e do organismo como um todo. Apenas como curiosidade, sabe-se que uma mulher americana média utiliza mais de 180 substâncias químicas diferentes em seu corpo por dia. Duvido que as brasileiras usem menos. O 10º objetivo da medicina da saúde é a busca da saúde intestinal. Apesar de estar sendo citado apenas agora, a importância de ter as funções intestinais otimizadas é fundamental. Ninguém melhora a saúde sem melhorar o intestino. É por isso que nós damos enorme importância a todos os recursos que levam à melhoria intestinal. E não só porque o intestino, que é no intestino que se produz mais de 80% da serotonina e da nossa função imunitária, mas porque a doença intestinal, com o aumento da permeabilidade da parede, é um dos maiores fatores para o aumento da inflamação e, lógico, de todas as doenças. Também a principal causa de todas as doenças autoimunes. Ter uma evacuação adequada é apenas um sinal de saúde intestinal. O 11º recurso utilizado é orientar o paciente a ter um sono reparador, o melhor sono possível. Não há como evitar a ocorrência de inúmeros danos às células, tecidos e órgãos durante um dia, devido a várias causas, como consequência do próprio metabolismo, as intoxicações, falta de nutrientes, agressões variadas, excesso de radicais livres. E é durante o sono adequado que se realizam todas as tarefas de reparação, recuperação, substituição das células, mediada pela liberação do hormônio de crescimento e de outros hormônios como a melatonina. A medicina da saúde faz uso de dezenas de orientações para que o paciente recupere e aperfeiçoe seu sono fisiológico. Deitar-se mais cedo é apenas um desses recursos. Em 12º lugar, não posso deixar de citar a utilização dos indicadores de saúde. Assim como na medicina da doença utilizamos constantes indicadores de doença, por exemplo, a verificação da pressão arterial no hipertenso, assim também usamos indicadores da saúde para avaliar a melhoria do nosso paciente. Os principais indicadores são composição corporal, principalmente buscando um percentual de gordura de atleta e um ganho de massa muscular em qualquer idade, aumento da capacidade cardiovascular respiratória de forma indefinida, sempre querendo aumentar mais, e a busca de valores ótimos nos exames laboratoriais. Aqui talvez está a maior diferença entre a medicina da saúde para a medicina da doença. Como nós vimos na aula 1, enquanto a medicina da doença trabalha com valores normais de referência, a medicina da saúde utiliza os valores ideais como objetivos a conquistar. Lembrando que para chegar na faixa da normalidade, os estudiosos pesquisam os dados de toda uma população, envolvendo os muito saudáveis com os muito doentes. Essa é a diferença. O meu objetivo pessoal na saúde é me comparar com os muito saudáveis, não com os normais. Olhando um gráfico estatístico da curva de Gauss, como vocês estão vendo, os valores normais são considerados até 2 desvios padrões, representado pela imagem pelas 4 faixas centrais. Na faixa da direita, equivalente a 0,1, estão os super saudáveis. Essa é a faixa ideal, onde quem busca a saúde, ou até a super saúde, que é mais do que saúde, trabalham para conquistar. Definir esses valores ideais, esse 0,1, é um dos trabalhos da medicina da saúde, pois ela está focada sempre no máximo do desenvolvimento da saúde. Utilizando o valor da glicemia, por exemplo, a medicina da doença estabelece que os valores normais estão entre 70 e 99.
De 100 a 109 é considerado glicemia de jejum alterada. De 110 a 125 é chamada de pré-diabéticos, criar uma doença nova. E acima de 26 é de diabetes. Mas existe uma meta-análise de 2011, antiga já, que concluiu que glicemia acima de 93 representa uma alta chance de desenvolver doença degenerativa nos próximos 10 a 15 anos. Outro trabalho de revisão concluiu que glicemia acima de 85 apresenta alguma probabilidade de se transformar em diabetes de 10 a 15 anos. Finalmente, alguns estudos referem que o melhor valor para a glicemia de jejum é abaixo de 80, porque nesse caso não há risco de desenvolver diabetes ou doença degenerativa no futuro. Então eu te pergunto, onde você quer que a tua glicemia esteja? Na faixa normal até 99 ou na faixa ideal abaixo de 80? É assim que a medicina da saúde estuda todos os exames laboratoriais. Existem mais dezenas de outros recursos complementares para desenvolver a saúde. Mas mesmo essa aula já está longa, eu quero abordar mais 2 temas. O primeiro é a possibilidade concreta de curar doenças degenerativas. Mesmo que a medicina da doença diga que hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca, esteatose hepática, refluxo esofágico e muitas outras doenças não têm cura, e às vezes até ameaça com processos éticos quem fala desse termo pecaminoso chamado cura, inúmeros participantes do prazer param de tomar medicamentos. E o que mais me surpreendeu foi que não só os participantes mais dedicados e ativos curavam as doenças, todos os participantes que se dedicavam de forma moderada, porém persistente, paravam de tomar medicamento, ao menos esses mais comuns, hipertensão, diabetes, lombalgia, essas coisas, rinite. Eu nem deveria ficar surpreso, pois há mais de 10 anos eu acompanho pacientes ortopédicos que eliminaram suas doenças ortopédicas, suas dores no corpo. E isso não acontece só comigo. Seguidamente recebo o comunicado dos quase 100 médicos que estão aplicando recursos do Procer com os seus pacientes, relatando também que seus pacientes estão parando de tomar medicamentos. Não é mágica, isso aqui é ciência. E depois de eliminar as doenças degenerativas, depois de parar de tomar medicamentos, recuperando a saúde, aí que começa o verdadeiro e gratificante trabalho da medicina da saúde. Não basta só ter saúde, é preciso ter muita saúde. E ter muita saúde implica, em qualquer idade, em não apresentar durante o dia nenhuma intercorrência clínica sugerindo perda de saúde. Eliminar toda a gordura desnecessária e conquistar um percentual de gordura de atleta, menos de 20% para mulheres e 16% para homens, em qualquer idade, é o que eu tenho hoje. Aumentar a massa muscular para mais de 50% dos homens e 45% das mulheres. É para todos isso. Aumentar a função mitocondrial para nunca ficar cansado. Aumentar a capacidade cardiovascular, ultrapassando os níveis ótimos no teste de Cooper, mais do que os preconizados em testes da polícia rodoviária, por exemplo. É neste momento que queremos mais do que ter saúde. Queremos ter uma super saúde. E a medicina da saúde começa a utilizar outros recursos para aumentar a saúde emocional, eliminando as emoções negativas, os conflitos emocionais inconscientes e desenvolvendo emoções positivas. Conquistar um cérebro de alta performance que não só não se cansa dos trabalhos intelectuais, como acesso a uma grande capacidade criativa e cognitiva. Terceiro, estimular a nossa mente a desenvolver potenciais adormecidos que alguns trabalhos mostram ser possível. Ter uma super mente, uma super capacidade. Auxiliar no desenvolvimento da saúde social e ambiental do indivíduo, tornando-o um ser humano melhor. E, finalmente, promover a saúde espiritual do participante, sem nunca entrar em mérito de crença. A espiritualidade aqui falada é o desenvolvimento dos atributos elevados do ser humano, como a compaixão, a caridade, o altruísmo, a integridade, a honestidade, a ética, entre outros que nos diferenciam dos animais. Enfim,
A medicina da saúde, quando estiver a pleno, estará contribuindo de forma significativa para a evolução do ser humano como espécie. Desculpem-me por estender-me tanto. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto também é importante para ti. Mas já está chegando no final. Mas antes de acabar, eu gostaria de dizer algo muito importante que provavelmente você já tenha entendido. E se ainda não percebeu, eu gostaria de deixar bem claro. Se você pretende influenciar as pessoas ao seu redor, seja filhos, parentes, amigos, colegas de trabalho, pacientes, você precisa entender que, como quase em todas as áreas da vida, mais importante é o exemplo. Trabalhar com a medicina da saúde, você precisa ter conhecimento claro, mas principalmente ser um modelo a ser seguido. Mas não se preocupe se você está acima do peso, sedentário, toma medicações, tem doenças, se sente velho ou qualquer outra condição. Quanto pior é a condição que você está agora, maior é o exemplo de superação que você pode ser. Na próxima aula, eu vou apresentar como você pode aplicar na prática a melhoria da saúde na sua saúde e no seu consultório. Coloque aqui embaixo o seu comentário. Deixe a sua opinião, mesmo que seja contrária à minha. Auxilie a discutir os caminhos para a medicina. Vamos fazer isso um fórum de discussão da medicina que nós queremos. Se você achar importante esse tema, compartilhe com outros colegas para que um número maior de médicos se envolva nessa discussão para uma medicina mais humana, mais curativa, mais gratificante e até mais rentável. E eu quero deixar com vocês uma parte do depoimento da nossa colega a doutora Cláudia Lantana. Ela fez parte de uma das minhas turmas do Procer. Preste atenção no que ela fala sobre as orientações que o médico dela deu e como ela mudou não só a própria saúde, como as pessoas à sua volta. Você pode ver o depoimento dela na íntegra e outros participantes nessa página que tem vários depoimentos. E não perca a terceira aula que eu falarei como aplicar esses conceitos na tua prática clínica para poderes não só melhorar a tua saúde, a vida dos teus pacientes, mas com isso também melhorar a tua remuneração. Até a próxima aula e até lá eu te desejo uma super saúde. Desejo daquela alimentação que não faz bem. Então, a minha consciência está na vontade de ter saúde. Então, eu como o que eu acho que é bom para mim. Outra coisa que eu observei, assim, é que tu espalha isso. Isso não fica para ti, entendeu? Então, não só eu melhorei, como a minha família melhorou, a minha sociedade melhorou, meus pacientes já têm ouvido sobre isso, entendeu? Então, eu acho que é um multiplicador. Não só eu melhorei, como todo mundo que está em volta de mim, que tem algum contato comigo, pô, mas tu tá diferente, tu é diferente, e querem saber o que está acontecendo. O teu exemplo faz também a diferença no sentido das pessoas repensarem o jeito que elas estão lidando com a vida, né? Lidando com o corpo, lidando com o dia a dia. Esforço existe, só que existe uma visão diferente do esforço, né? Então, eu me esforço para fazer, eu me esforço, mas ao mesmo tempo eu sei que aquilo ali vai ser bom e eu quero aquilo ali, né? Então, o esforço existe, mas a motivação para fazer é diferente. Eu fazia a cada ano lá na minha academia uma avaliação física, né? Com o médico da academia lá. Então, uma vez por ano, ele ia lá, media as preguinhas de gordura, musculação, né? Media a tua circunferência. Ele um dia chegou pra mim e disse, tu tá com 44, agora tu tá com 45. Tu estabilizou, tu não melhorou nada esse ano. Aí disse, não, mas isso é muito bom. Afinal de contas, tu tá um ano mais velha. Se tu não melhorou nada, ótimo. Porque a tendência é tu piorar. Quando eu entrei na aula de ginástica, assim, eu tinha vontade de chorar, né? Eu disse, meu Deus do céu. Então quer dizer que cada ano eu tô pior, vou ficar pior, não é possível. Que tristeza. E aí veio a tal da aula sobre prevenir o envelhecimento. Opa! Então tem informações divergentes, né? Aí eu digo, não, mas eu acho que é por aí mesmo. E hoje, há 4 anos daquela avaliação física da academia, eu tô muito melhor. Eu tenho 48 anos,
Eu comecei, acho que com 44, 45 e me sinto cada vez melhor.